Mateus capítulo 24. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo do livro de Mateus. Hoje o capítulo 24 e gentilmente eu quero pedir para você que leia todo esse capítulo, medite, ore sobre este capítulo, sobre este assunto e depois volta aqui no nosso vídeo e confere os nossos comentários e impressões. Na semana passada, a gente já começou a introdução do capítulo 24, que é um capítulo importantíssimo, tem muito assunto, muitas coisas importantes. Então, nós vamos aqui resumir o que já é um resumo, né? Esse capítulo 24 e 25 são capítulos que resumem os assuntos relativos ao final dos tempos, da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, e de forma que depois Jesus deu com maiores detalhes os assuntos do final dos tempos para João, lá no livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Mas aqui, esse resumo já tem muita coisa. Os discípulos no Monte das Oliveiras, quando Jesus assentado ali, penso eu que ele escolheu propositadamente este local, porque em Atos capítulo 1 está, assim, mostra quando o Senhor Jesus subiu aos céus, depois que ele morreu, ressuscitou, ele ficou um tempo ainda na terra. E no livro de Atos, na Bíblia Sagrada, mostra que quando Jesus subiu aos céus, então, as pessoas ficavam olhando com os olhos fitos para cima, nas nuvens, e aí os dois anjos que estavam ali falaram para as pessoas: por que vocês estão olhando assim? Esse Jesus que vocês viram subir do mesmo modo vai voltar. E então eles estavam ali naquele momento também no Monte das Oliveiras. E a Bíblia mostra que vai ser o lugar aonde o Senhor voltará e colocará seus pés, ficará sobre os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, aqui no capítulo 24 de Mateus, Jesus se assenta ali e os discípulos fazem uma pergunta. Eles perguntam assim: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Essa pergunta todos nós queremos saber, né? E então Jesus começa a responder essas perguntas aos discípulos. E você vai ver, durante a resposta do Senhor, que ele se refere àqueles discípulos que estavam lá naquele momento, aqueles que ainda haveriam de ser seus discípulos, ou seja, eu e você, e também ao povo judeu, ao povo de Israel. Durante essa explicação, ele vai se referindo a todos nós, para que a gente não seja ignorante sobre esse assunto. O próprio apóstolo Paulo falou nas suas cartas, ele falou: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os assuntos da volta do Senhor e do final dos tempos. E Jesus, então, aqui explica. Jesus, então, começou respondendo assim, dessa forma: toma cuidado para ninguém enganar vocês. O engano e a mentira, conforme vai chegando o final do mundo, o fim do mundo, o final dos tempos, ele vai aumentar demais. As pessoas vão mentir, vão enganar. Quando você lê o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, as epístolas do apóstolo Paulo, epístolas paulinas, ele avisa sobre o engano, sobre a mentira. Nos dias de hoje, nós estamos vendo isso, muita gente mentindo.
é difícil o discernimento, quem está falando a verdade, quem está mentindo em todos os segmentos, né? Não só o segmento político, onde é escancarado, mas os segmentos da saúde, um fala uma coisa, outro fala outra. Ambos qualificados, com diplomas, currículo, PhD, mas um fala uma coisa, outro fala o contrário daquilo que o outro falou. As notícias, também, se você vai em diversas fontes da mídia, você vai ver, um fala uma coisa, outra coisa, a respeito de um mesmo evento. Então, o Senhor Jesus, já sabendo disso, ele falou, presta atenção, que ninguém vos engane. Ele começou assim. Aí ele disse, uma das coisas aonde haveria engano e mentira é que muita gente ia falar que era o Cristo. E iam enganar a muitos. Isto é assustador, porque a pessoa falar que é o Cristo, mentindo, enquanto muitos vão ser enganados e acreditar na mentira. E outro sinal, né, que o Senhor Jesus falou sobre o fim do mundo é que a gente vai ouvir de guerras e de rumores de guerras. E o Senhor Jesus diz assim, olha, observa e não se assuste. Hoje em dia a gente está vivendo uma paranoia do medo, do pânico. As pessoas assustadas. Mas nós vamos confiar nessa palavra do Senhor que instrui para a gente não se assustar. Porque ele fala, sim, ele dá uma explicação. Isso é necessário acontecer. É mistério que tudo isso aconteça. E ele explica, mas ainda não é o fim. No versículo 7 ele continua, haverá nação contra nação, etnia contra etnia, raça contra raça, reino contra reino, religião contra religião. Haverá fomes, no plural. Hoje mesmo nós tivemos notícias de relatos da ONU, de outras organizações que fazem pesquisas dizendo que em um pouco espaço de tempo haverá uma redução nas reservas alimentícias e que poderá ocorrer em alguns anos uma fome de proporção bíblica, essa palavra que eles usam. E também, nessa semana mesmo, teve um hackeamento da JBS, né, e impedindo o transporte de carne, de alimentos, no Canadá, na Austrália. Então, são coisas que já vão sinalizando, apontando para esta profecia do Senhor aqui, Mateus 24. Fomes, pestes, nem precisa falar, né? Que surgiu uma doença e depois já estão falando de outra e de outra que virá, né? Terremotos em vários lugares. E o versículo 8, Jesus diz que é só o começo, só o princípio das dores. E ele fala também que aqueles que crêem no nome do Senhor serão torturados, atormentados, né? Serão entregues para ser mortos e odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. E nesse tempo, o Senhor Jesus revela que muitos serão escandalizados. Eles vão ficar assim, tão chocados que eles vão trair
uns aos outros e odiar uns aos outros. Misericórdia, Senhor. E o Senhor fala também, no versículo 11, do surgimento de pessoas falsas, falsos profetas. O que não quer dizer que não há o verdadeiro profeta. Mas nós precisamos, como o Senhor Jesus já falou desde o começo, vigia, presta atenção, acautelai-vos que ninguém vos engane. E o Senhor já está dizendo, haverão falsos profetas. Hoje em dia, você abre a internet e você vê muita profecia. Então, precisamos ter cuidado, porque o Senhor já disse, vai haver muito falso profeta, enganarão a muitos, que a gente não esteja entre esses muitos que são enganados. E versículo 12 fala, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é falta de lei, falta do respeito da lei, respeito à autoridade, respeito pessoal um do outro. Essa semana mesmo eu estava no banco, na fila, juntamente com meu irmão, e havia pessoas de idade e pessoas com deficiências, mas o vigilante que estava tomando conta ali da entrada no banco, ele disse que não tem, durante esse tempo, a prática da lei para os idosos por conta da atual pandemia. E uma mulher desmaiou na fila do banco aguardando a sua vez, por conta dessa falta de lei, dessa iniquidade que há nos dias atuais. Então, o Senhor diz, por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que nós temos que tomar conta do nosso coração, né? A palavra diz, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, para que o amor esteja sempre ardendo. Um dos motivos que a gente estuda a palavra e faz esse estudo bíblico, é para que haja a imunização da nossa alma, da nossa vida emocional, do nosso coração. O Senhor Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra santa é que alimenta a nossa alma, para que a gente não se assuste, para que a gente tenha equilíbrio, para que o amor esteja sempre caloroso no nosso coração. Então, o objetivo também deste estudo aqui, nós nos aproximemos de Deus, nos arrependemos do nosso pecado e nosso amor permaneça sempre ardendo no coração, amor a Deus principalmente e ao nosso próximo. E o Senhor diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que esperar até o fim com o coração ardendo em amor, com esperança e com fé, com aquilo que nos faz cada dia chegar mais perto de Deus, que é a obediência ao Senhor e a fé na sua palavra. O Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim, Jesus explicou. E ele disse, quando a gente visse, ele falou, quando você vir a abominação da desolação, de que o profeta Daniel falou, está no lugar santo, quem me entenda. Então, essa abominação está falando, se referindo aqui, Jesus, ao momento em que o anticristo irá
entrar no lugar santo, nesse templo que irá ser construído em Israel conforme as profecias bíblicas, e ele vai querer ali ser adorado como Deus. Então, neste momento, quando isso acontecer, o Senhor falou, agora o Senhor está falando de algo que vai acontecer durante a grande tribulação, e ele está falando ao povo judeu, né, que aqueles que estiver na Judéia, fuja para os montes. O povo judeu vai sofrer nesse momento dessa abominação que o Senhor Jesus falou, que o profeta Daniel também profetizou. O povo judeu vai sofrer a maior perseguição de toda a história, ainda maior que o Holocausto. Isso está profetizado no livro de Jeremias, capítulo 30, que é o sofrimento que Israel vai passar nesse momento, como nunca antes. E o Senhor Jesus aqui está falando da fuga, que eles têm que fugir. Eles têm que fugir. O anticristo vai perseguir os judeus. Então, eles têm que fugir para os montes. Quem estiver no telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. O telhado em Israel, ninguém fica no telhado, né? Mas em Israel, o telhado quer dizer tipo uma laje, que eles ficam ali passando tempo, tendo um momento agradável. Então, se tiver ali, não é para descer nem pegar nada em casa. Jesus continua orientando. Se estiver no campo, né, a palavra fala, não volte atrás para buscar suas vestes, suas roupas. E o versículo 19, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Obviamente, uma mulher grávida, para fugir, para correr bem mais difícil. Se estiver amamentando, então, além da dificuldade da fuga pessoal, tem a dificuldade da criancinha. Então, o Senhor diz no versículo 20, ore para que a fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Obviamente, no inverno é assim, de muita chuva, neve, frio, então, para fugir nesse tempo é bem mais difícil. Então, há necessidade de orar para que esta fuga não aconteça nesses dias. Em o versículo 21, o Senhor explica por quê. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio, até agora, nem tampouco há de haver. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias, serão encurtados. Olha, como eu falei, nesse período que o anticristo vai se revelar, nesse período da grande tribulação, os judeus não vão aceitar o anticristo. O anticristo vai começar uma perseguição horrível, pior ainda do que o Holocausto, como nunca houve, diz aqui a palavra. Isso é o que está profetizado por Daniel, por Jeremias, capítulo 30, versículo 7, que é a aflição de Jacó, ou seja, a aflição, a angústia, a grande tribulação do povo de Israel nesse momento, por essa perseguição do anticristo. E Jesus aqui está dizendo que eles vão ter que fugir. Os judeus vão ter que fugir. O Senhor Jesus continua advertindo, avisando. Se disserem para você, eis que o Cristo está aí, está aqui, está ali, não acredita.
E ele fala, vão surgir falsos cristos, vão surgir falsos profetas. Hoje a internet está cheia de profecia, de profeta. Isso não quer dizer que não existam os verdadeiros, mas temos que estar alerta, que o Senhor Jesus falou, vão surgir falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, e se possível for, enganariam até os escolhidos. Então o Senhor está falando, eu já predisse isso. Então, versículo 26, outra vez Jesus fala, portanto, se falarem para você, Cristo está no deserto, não saia. Ou fala, ele está dentro de casa, não acredite. E o Senhor diz, por quê? Ele vai falar assim que, como ele vai voltar, como ele vai aparecer? Como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, também aí se ajuntarão as águias. Jesus está explicando. E ele fala também que logo depois, versículo 29, logo depois da aflição desses dias, ou daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Todas essas coisas vão acontecer e aí então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todas as tribos se lamentarão. Aí a redenção, que o Senhor prometeu a Israel. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, chofar, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, uma à outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando você vê todas essas coisas, saiba que ele está próximo às portas. E Jesus fala que não vai passar essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão, elas vão ser cumpridas, elas vão permanecer. E, respondendo à pergunta dos discípulos, quando vão acontecer essas coisas? Quais serão os sinais do fim do mundo? Sinais ele descreveu e quando? Agora o versículo 36. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente Deus, o Pai. E esse top secret, esse segredo, ele está assim com Deus. Não adianta querer adivinhar, ninguém sabe, não adianta calcular. Muitas pessoas já tentaram fazer isso no passado e se frustraram. Portanto, esse dia ninguém sabe. Pode ser um momento, pode demorar um pouco, pode ser quando? Ninguém sabe. E aqui ele continua dando mais dicas e sinais. Como vai ser? O Senhor já avisou seus profetas, falou toda a palavra de Deus sobre o seu reino,
sobre que ele vem até nos Salmos, tem os Salmos messiânicos, os Salmos proféticos, que falam que o Senhor vem julgar a terra, julgar ao povo com justiça e os povos com equidade. Então, a gente precisa estar muito alerta para a vinda do Senhor, para o arrebatamento, e precisamos estar muito alegres, porque a vinda do Senhor é chamada na palavra de Deus como a bendita esperança. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, fala. Aqui o Senhor está dando outra vez a dica, olha. Vai ter muita gente que vai achar que Jesus vai demorar de vir. Então, vai relaxar, né? A pessoa Jesus vai demorar de vir, ou então, eu vou demorar para morrer, ou então, vai achar que pode relaxar. Mas, o Senhor diz que Ele vem a hora que a gente não acha que Ele vem. Ele pode vir qualquer hora, então temos que estar preparado. O servo bom, o prudente, ele vai se ocupar com as coisas de Deus, do seu patrão, do seu dono, do seu senhor, vai se ocupar com as coisas do trabalho do reino dos céus. E aí, quando o Senhor vier e vai achar esse servo servindo assim, ele vai colocar esse servo sobre todos os seus bens. Mas o servo mau, aquele que, olha, ele fala no seu coração, ele pensa, né? Meu Senhor tarde virá. Ou tem outros pensamentos de engano, isso daí é besteira. Isso daí, não, depois eu peço perdão e tudo bem. São pensamentos que vêm no coração. Aí a pessoa começa a viver a vida do jeito que quer, que acha que é certo. Aí o versículo 50 do capítulo 24 de Mateus fala assim: esse servo mau, o Senhor vem o dia que ele não espera, então a hora que ele não sabe. E aí, aqui diz que o Senhor vai separar essa pessoa e vai colocar sua parte com os hipócritas, com os fingidos. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E outra vez, o Senhor Jesus faz menção ao inferno. Ele está alertando que é um lugar que existe, que deve ser evitado. E que aquele que crê no Senhor Jesus vai receber uma recompensa. Ele falou, vai ser colocado sobre todos os seus bens. Mas o servo mau, aquele que fala no seu coração, deixa pra lá, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu vou curtir. Se você pensar o tempo da vida enquanto nós somos seres humanos, no máximo 100, vai quem vive muito 120, 130 anos, mas a vida eterna são anos e anos e anos e anos, eternidade, eternidade, eternidade. Então, a pessoa se preocupa tanto em se satisfazer nesse tempo sem se preocupar com as coisas de Deus, sendo que uma eternidade de alegria ou, no caso do mau servo, de sofrimento, está à frente, está à espera de todo ser humano. Por isso, a palavra do Senhor fala, vigia, se apercebe, se arrependa, porque aquele que crê no Senhor será galardoado, será recompensado, viverá a bênção, a bendita esperança que é o arrebatamento
estar nas bodas, na alegria do Senhor, na alegria da bênção, da paz, da presença do Deus que me ama, que te ama. Pense nessas coisas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muita paz.